Boa noite, então, olá, bom dia, a hora que você for assistir, boa tarde. Vamos ver, então, ações para curtir o futuro. Vou tirar aqui essa barra aqui. Pronto. Vamos continuar estudando aí golpes binários, tá? E hoje nós vamos ver o monumental escândalo corporativo da Enron. Isso aqui é a página 128 do livro, né? Golpes bilionários. Achei muito interessante, porque é outro tipo de golpe esse. Então, tem vários golpes lá no livro, leia, vale a pena. Eu passei também em 1929 para vocês lerem, para vocês entenderem qual foi a crise. É o melhor livro, eu li 2 livros também sobre a crise de 29. Aquele eu achei o melhor, passei para vocês, tá? Do Ivan Santana. Ele é investidor, tá? Já tem uns 80 anos, uns 60 anos de investidor, e escreve muito bem, ganhou vários prêmios literários. Ele explica muito bem como é que foi a crise de 29, muito bem escrito, tá? Vale a pena ler, se eu entender bem. Esse caso aqui da Enron é recente, né? É de 2000. Tem esse filme aqui, ó, aqui é do YouTube, inclusive, eu peguei isso aqui, eu já assisti no YouTube, vale a pena assistir. Os mais espertos da sala, Enron, os mais espertos da sala. Vale a pena assistir para vocês entenderem melhor, tá? E a gente vai discutir alguma coisa desse caso aí. Bom, esse sujeito aqui nasceu em 1942, né? Kenneth Lay, uma família batista e pobre. Ele fez economia, depois ele fez o PhD dele, terminando em 1970 o PhD. Trabalhou no setor privado, também trabalhou para o governo. Ele abriu uma empresa, a Houston Natural Gas, que é a empresa aqui, Internorth, a comprou e renomeou como Enron. Eu não consegui ver o significado, né, de Enron, não. Tá certo? Com a compra, a Enron ela nasceu, né? Ela passou a ter esse nome de Enron depois de ser comprada a Houston Natural Gas. Ela ficou mais diversificada, né? Trabalhou em mais áreas, não só com gás, trabalhou com energia elétrica também, por exemplo, e tinha mais dinheiro para investir, né? Em 86, Lay é nomeado presidente. Aqui o símbolo, né, da Enron. Aqui é o prédio da Enron, como é que ela era aqui a entrada, lá dentro, né? Pensa. Era uma coisa monumental, né? Gigantesca. Muita opulência. A Enron Corporation foi uma companhia de energia americana, então você tem gás, energia elétrica, petróleo, localizada em Houston, Texas. Chegou a empregar 21 mil pessoas, uma empresa grande. Foi uma das empresas líderes no mundo em distribuição de energia. Aí, eletricidade, né, gás natural e comunicações. Aqui está em português de Portugal, eletricidade. Gás natural também na área de comunicações. Seu faturamento atingia 101 bilhões em 2000, olha só, isso em 2000, 101 bilhões em 2000, o valor 25 anos depois seria bem maior. Pouco antes do escândalo financeiro que ocasionou sua falência. Então já estava spoiler, né? A empresa faliu. Mas por que faliu? Vamos ver. A Enron inovou criando subsidiárias em paraísos fiscais. Então aqui começa a graça, né? Essa inovação não é uma inovação muito bonita, não. Ela criou empresas em paraísos fiscais para dificultar o rastreamento, né, de suas negociações. Então, para deixar mais obscura as negociações que ela fazia, né? Então, aqui, assim ela maquiava a contabilidade, quer dizer, ela podia não declarar valores ou declarar valores a mais, né, dependendo do que beneficiasse o balanço da empresa. Né? Ele conta que estava dos Estados Unidos, então era difícil fiscalizar essas subsidiárias. Fugiam dos postos americanos, né, porque faziam jogadas comerciais, está em outro país, né, paraíso fiscal, cobrava menos imposto que os Estados Unidos. Então, não, o lucro foi lá na subsidiária, não foi aqui, lá não paga imposto, então eu também não vou pagar imposto aqui, porque não foi aqui que foi gerado o lucro. Coisa desse tipo, né, que eles faziam. Facilitava a livre transferência de moedas estrangeiras, né, porque era em outros países, e com isso daí você podia fazer transações ilícitas, né? E também o anonimato, porque, como estava em outros países, a lei americana não atingia esses países. Tá? Aqui o que vocês estão vendo aí, aproveitando para falar,
do Alexandre de Moraes, uma coisa muito errada está sendo falada, que os americanos eles estão interferindo na sua soberania nacional. De maneira nenhuma, foi o contrário. Alexandre de Moraes, quando ele colocou o Elon Musk em inquérito de fake news, né? Que ele 6 anos aí, que não acaba esses inquéritos que ele abriu, ele colocou um cidadão americano que mora nos Estados Unidos num inquérito brasileiro. Né? E depois ele mandou, inclusive antes, aliás, ele tinha mandado para os Estados Unidos, para o Elon Musk, né, para a empresa do Elon Musk, que ele, para o X, bloquear o Alan dos Santos, né, tirar o perfil do Alan dos Santos e mandar a localização onde que ele estava e tal. O Elon Musk falou, mas isso aqui é americano e até pela lei brasileira isso é crime. Eu não vou fazer isso. Né? Então, na verdade, o Alexandre de Moraes ele descumpriu a lei brasileira e descumpriu a lei americana. Então, por isso que os americanos estão enquadrando uma lei americana que se chama Magnitsky, né? Por causa de um russo que foi morto pelo Putin. Né? Então, essa lei representa uma punição a quem não respeita direitos humanos. Então, os americanos não vão fazer nada aqui no Brasil. Eles vão só falar o seguinte, ó, eles são um cidadão criminoso e empresas americanas não devem comercializar com ele. Então, como aqui, por exemplo, cartão de crédito, tem os principais são americanos, então o Alexandre de Moraes, por exemplo, não vai poder ter conta de cartão de crédito. Bancos também, boa parte comercializam com os Estados Unidos. Os americanos falaram, não quero comercializar com quem tem algum contato com esse sujeito. Então, os bancos também encerram conta, grande parte deles que negociam com os Estados Unidos vão preferir cancelar a conta do Alexandre de Moraes do que perder contrato com os americanos. Então, não tem nada de ingerência no Brasil, não. Pelo contrário, o Alexandre de Moraes se meteu a dar ordem, a mandar prender, como, por exemplo, Alan dos Santos também, que está nos Estados Unidos, mandou extraditar aqui para o Brasil, mandou que ele fosse preso, extraditado, e os americanos falaram crime. Eu emiti opinião, isso não é crime nem aqui nem aí no Brasil. E outra coisa também foi o Constantino, que inclusive é cidadão americano, né, e tem a cidadania americana, e o Alexandre de Moraes pediu também que ele fosse preso lá e extraditado para o Brasil. Então, a interferência foi outra, tá? Então, eu estava comentando aqui, essa questão, que os americanos eles não vão se meter, não se metiam e não podem se meter em outros países. Então, aproveitei para explicar essa questão da Alexandre de Moraes, que eles também não estão se metendo com o Brasil, foi o contrário. Bom, aí eles começaram a fazer o quê? Manipular lucro. Então, o preço da ação subia. Porque é uma regra universal. Quando os lucros da empresa aumentam, pessoas compram ações daquela empresa, porque todo mundo quer uma empresa lucrativa. Porque uma empresa lucrativa, ela gera valor. Então, o preço da ação, o que acontece? Vai subir. Eles manipulavam, eles publicavam lucros que não existiam. Como tinha subsidiárias em outros países, ficava difícil você auditar, você confrontar os números e ver se eram verdadeiros. Tá certo? A economia nos anos 90, ela estava parecida. Foi a época que eles falam da bolha.com, que começaram a surgir empresas de tecnologia e seria a nova revolução, né? A internet agora é o futuro do mundo e tal. É claro, algumas das empresas existem até hoje, né? Mas boa parte delas quebrou. Então, por exemplo, tinha empresas que fabricavam disco rígido para computador, tinha empresa que fabricava Winchester para computador, empresa que produzia software, todo tipo de empresa ligada à tecnologia surgiu. Porque sempre quando a economia está aquecida, tá, você tem lançamentos de empresa, IPO. Lembra daquela que a gente viu da empresa dos Mares do Sul? A gente viu no encontro passado? Deu uma bolha no mercado e começaram a surgir IPOs, que é a abertura de empresas. Né? Então, a economia estava aquecida e principalmente pelas empresas de tecnologia, que estavam crescendo demais naquela época. Então, você tem o quê? A Enron, ela tinha necessidade de ter um aumento no lucro. Para quê? Para se justificar, competir com essas empresas que as pessoas naturalmente estavam comprando porque achavam que seriam a bola da vez. Então, aí eles começaram a fazer o quê? Fraudar o balanço, para parecer que a empresa estava dando lucro, mesmo sem.
Opa, desculpa, passei aqui demais. A direção criou a ilusão de lucro de bilhões, quando, na verdade, a Enron perdia dinheiro o tempo todo. Essa manipulação foi impulsionada pela liberação dos mercados de eletricidade, que provocava violentas oscilações de preço, bem aproveitadas pela Enron. Como ela trabalhava com gás e eletricidade, basicamente trabalhava com isso daí, né, por isso que eu falei energia, né, tinha oferta e demanda, então o preço podia aumentar e subir. Teve uma crise energética, né, nesse período, então você tinha a oscilação de preço muito grande, às vezes o preço subia demais, e como manipulava preço de venda, né, a Enron pôde lucrar bastante, fingindo que estava vendendo uma energia que ela não vendeu. Como o preço estava alto, então ela justificava um lucro muito alto sem ter tido. Essa ação foi possível devido à forte ligação com o político de ocasião. Aqui é o seguinte, né, a Enron, ela financiou muitas campanhas políticas, seja de partido de esquerda, que é o Partido Democrata nos Estados Unidos, como também partido de direita, né? Então, como aqui no Brasil também acontece, né? Boa parte dos empresários, eles investem em todos os candidatos, né? Claro, quem está na frente ganha mais dinheiro que quem está atrás, mas todos recebem, tá? Pode ter certeza disso daí. E depois quem ganha, qualquer um que ganha, deve favor a quem investiu na campanha. E a Enron não era diferente, ela gastou muitos bilhões de dólares investindo em campanhas de políticos, tá certo? Ao longo aí mais ou menos de 10 anos. Então, ela tinha uma proteção muito grande, tanto para criar leis que a favorecessem, como também para uma fiscalização mais generosa, né? Que faltou, que quando coloca aqui o slide, ele acaba que falta. Não consigo ler o que está ali, não. Vamos seguindo. Conto de Fadas e a Verdade. Bom, das 500 maiores da Furtning, que é uma revista, né, de finanças americanas, a Enron estava entre as 10, que é um número considerável, né? 500 você está em 10º lugar. O Wall Street sabia das mentiras, mas os investidores, os bancos, os analistas não. As informações eram muito poucas, né? Por isso que os analistas, né, não conseguiam muita informação. Também são mais ou menos 4.000 empresas na Bolsa Americana. Então, eles cobrem as que são as mais famosas, principais, apesar de estar em 10, né, mas tinham várias outras aí que os analistas com certeza priorizavam. E até pela dificuldade de ter informação também. O investidor, consequentemente, os analistas não estão podendo passar informação, são poucos investidores que estão dentro do negócio para saber se é verdade ou não. E os bancos, né? No caso aqui do banco, também não estava com muito interesse de saber, porque eles estavam lucrando, então por isso que eu entendo mais que eles não estavam muito preocupados com as mentiras sobre o balanço da Enron. Tom Rey, que era o presidente, e os diretores lucraram com inside information. O que é isso? É porque eles falavam, vamos fraudar o balanço do mês que vem, do trimestre que vem, isso é trimestral, do trimestre que vem. Aí eles faziam o quê? Eles compravam bastante ação. Porque quando saiu o relatório do trimestre, falavam um lucro espetacular. Eles não precisavam esperar o trimestre acabar para ver se ia ter lucro ou não, porque eles iam mentir mesmo. Então, eu ia comprar bastante ação, já sabia que ia ter um lucro, e aí, quando valorizava, o que eles faziam? Eles vendiam aquelas ações que eles compravam. Eles tinham um lucro. Isso é um inside information. Isso é um crime, tá? Você usar informação de dentro do negócio para ganhar dinheiro. Em 42... meu Deus, não é 42, não. Isso aqui... 99, mais ou menos, isso aqui. Ele recebeu 42 milhões de gratificação, né, sobre o que tinha fraudado, né? Então, porque muitos executivos, eles recebem bônus por desempenho. Então, ele ganhou 42 milhões só de bônus, por causa dos números que falsamente ele recebeu. Aí eu até coloquei aqui, IRB e Lojas Americanas. IRB é uma empresa de resseguros, a única empresa de resseguros do Brasil, que ela está numa draga danada já tem alguns anos. Por quê? Ela era uma das ações mais valorizadas da Bolsa e uma empresa de investimento chamada Esquadra falou o seguinte, fizemos os cálculos aqui, é impossível a IRB ter esse lucro que ela diz ter, porque as empresas semelhantes a ela estão longe de ter esse lucro. Alguma coisa está errada. Aí a IRB falou, não, está tudo certo e tal, mas enfim,
A ação caiu e só foi depois ladeira abaixo que se confirmou que realmente os dados eram mentirosos. Por quê? Porque os diretores da IRB ganhavam gratificações em cima de resultado. Então, eles fraudavam os resultados igual a Aaron fez aqui. Então, é bem comum, cara. Isso é do caso da IRB, tem uns 8 anos atrás, mais ou menos, né? Nós estamos falando de um caso que aconteceu há 25 anos atrás. Por isso que é importante a gente estudar a história, porque os lugares mudam, as empresas mudam, mas o ser humano continua basicamente o mesmo. A americana, a mesma coisa. Os executivos também recebiam gratificação pelos resultados, então eles começaram a fazer o quê? Manipulando o balanço, fingindo lucro que não tinha. Quando foram ver, em vez de lucro, tinha um prejuízo de 10 bilhões. Tá certo? Aí a ação despencou também. A ação da loja americana chegou a ser bem valorizada também, por causa dessas fraudes que eles faziam, fingindo lucro que não existia. A lei estava no auge. Em dezembro de 2000, foi cogitado, o secretário assim, em 99, né, eu falei anteriormente, ele teve aquele 42 milhões de bonificação, o valor da época, em se projetar para hoje, seria muito mais dinheiro. Ele foi cogitado para secretário de Tesouro da administração Bush, com a administração republicana, direita dos Estados Unidos. Mas ele também doou dinheiro, ele doou bastante dinheiro para a campanha do Bush, tá? Tanto do pai quanto do filho, que é o filho, G.W. Bush é o filho. O pai dele foi presidente, depois ele foi presidente, ele doou dinheiro para os dois, e, inclusive, ele doou também para o Partido Democrata, que é a oposição ao Partido Republicano, o partido de esquerda dos Estados Unidos, tá? Então, investidores, eles não se preocupam muito com política, não. Eles se preocupam em ganhar dinheiro, tá? Quem foi cúmplice do presidente? O Kenneth Lay. Andrew Festel, que é o diretor financeiro, manipulava os balanços, ele diretamente manipulava os balanços. E quando tinha lucro, ele, familiares e amigos embolsavam embolsaram centenas de milhões de dólares de lucro às empresas que trabalhavam. Ou seja, em vez de ele dar lucro para a empresa, ele manipulava o balanço e ele se aproveitava dessa manipulação para ganhar dinheiro. Né? Como eu falei com vocês em Side Formation, ele ia fazer uma jogada, já avisava os amigos, parentes, ele também fazia, ele sabia que ia ganhar dinheiro porque estava manipulando o jogo, não estava jogando o jogo verdadeiro. Anteriormente já havia feito negócios duvidosos, tipo subprime. Subprime foi uma quebra que teve no mercado em 2008, que se pegava títulos de risco, de hipotecas de pessoas que não tinham condição de pagar aquilo, e colocava como um título seguro. Então, construiu um castelo de carta que depois desabou. E quando as pessoas começaram a não pagar as hipotecas, que, né, como se fosse o financiamento da casa, houve um estouro no mercado financeiro mundial. Nos Estados Unidos, espalhou até para o mundo. Bancos, inclusive, faliram aqui nesse período e tal. E esse Festor já tinha feito alguma coisa semelhante, né? Até porque, como eu falei com vocês, a história mais ou menos se repete. Ele já tinha pego títulos duvidosos e vendido como títulos seguros, né? Então, isso daí ganhou muito dinheiro. Ele teve sucesso no mundo financeiro, muitos o copiaram, viu? É isso. Ainda copia o cara que alguém faz. Tá? Eu coloquei tipo subprime. Um filme para você assistir bacana sobre isso é A Grande Aposta, tá? The Big Short. É que short é o grande short, é porque short é quando investe na bolsa na queda. Os americanos, eles achavam que o mercado ia crescer infinitamente, o mercado imobiliário, que é um mercado seguro, próspero e tal, e na verdade o mercado imobiliário quebrou, como eu acabei com vocês. Esses camaradas investiram em queda. Todo mundo ria na cara dele, até o filme interessante mostra isso. Quando o primeiro foi lá querer apostar, né, que é o short. É uma aposta que se faz na Bolsa de Valores, que não tinha nem condição de fazer, existia essa ferramenta. Criaram a ferramenta porque existiu. Aí foi vários bancos e fez aposta contra o mercado imobiliário. Eles criaram, rindo na cara dele, pensando que ele ia jogar dinheiro fora, na verdade ele ganhou aí por volta de 1 bilhão, de 2 bilhões de dólares mais ou menos, ele ganhou com a aposta que ele fez. Então, Jeff Skilling era outro do cúmplice do Kenneth Lay. Ele era diretor executivo da Enron Online, que foi fundada em 99. Né? Ele fez da Enron a maior vendedora de gás e eletricidade dos Estados Unidos. As vendas chegaram a 27 milhões, lá para o ano 2000, mais ou menos. Introduziu uma inovação ilusória nos balancetes.
lançava os lucros estimados das vendas futuras. Putz, e se não vendesse aquilo que ele estava estimando? E se vendesse abaixo do valor que ele estava estimando? Entendeu? Então, isso daí que foi o grande golpe que esse camarada deu. A Enron, ela colocava no balanço que não existia isso. Então, foi uma inovação golpista. Ele falou, olha, não, a gente vai lucrar tanto, então já estou colocando aqui no balanço. E as pessoas aceitaram, porque não, eles não eram nem acostumados com isso daí na época. A saúde financeira da Enron foi deixada de lado para se inflar o preço das ações e aproveitar o boom da tecnologia. Até coloquei bolha, aqui no livro está falando boom. Eu coloquei bolha que, na verdade, houve uma valorização excessiva das ações, né, nos anos 90, e em 99 explodiu essa bolha, ou seja, as pessoas viram que aqueles valores eram reais, primeiro vende, os outros começam a vender também, os preços desabam. Então, foi uma bolha que aconteceu. É até interessante que o Buffett, na época, ele não investiu em ações de tecnologia. Aí falavam, poxa, o Buffett ficou velho, o Buffett perdeu o jeito de investir. Uns 5 anos, cara, ele ficou sendo ridicularizado, porque ele não comprava as ações de tecnologia. Hoje ele tem a Apple, por exemplo, né? Mas na época ele falou, não, isso aí é uma especulação, isso aí não está certo, não. Tinham empresas boas, poucas, mas tinham, mas ele falou, não vou entrar nisso. Eu vou investir no que eu sei. E moral da história, o mercado implodiu e ele continuou tendo lucro, continuou ganhando dinheiro. Né? Então, isso é bem interessante, essa história. Então, foi uma bolha que ocorreu. Né? Como eu falei, pessoas compravam esperando que no futuro fosse valer muito mais aquelas ações que já estavam caras. Isso é a mãe dos golpes. Por isso, comprar ação de valorização é um negócio complicado. Ação de dividendos, que eu expliquei para vocês, são ações que pagam, te dão uma renda passiva. Agora, você esperar uma valorização de ação, isso é você apostar no futuro. Então, uma ação de dividendo, ela pode valorizar, vai valorizar. Talvez não tanto quanto uma ação de crescimento que dê certo. O problema é a ação de crescimento dar certo. Tá bom? Como a ação subia constantemente, investidores e bancos continuavam colocando dinheiro na empresa. Sim, essa é a regra. Tá? Você vê, a pessoa vê o preço subir, efeito manada. Opa, vai continuar subindo. A pessoa pensa que vai crescer até o limite, né? E aí continua comprando, e quando compra, o preço sobe. Quando sobe, mais pessoas compram, vira um ciclo vicioso. Como a Enron estava muito endividada, seus diretores sabiam que se o preço da ação caísse, não pararia mais. Então, ou seja, eles sabiam que a situação era crítica. Então, vamos aí inflar o preço, vamos forçar, porque se tirar a primeira carta desse castelo, o castelo todo desmorona. Bom, aí o que acontece? O preço da ação despenca e os investidores fogem. Em 99, né, quando Kirtley ganhou aquela grande gratificação de 42 milhões, a ação chegou a picos de 80 e até 90 dólares. Poucos analistas haviam se preocupado com a pouca transparência da Enron. O número agora aumenta. Aí eles começam a ficar preocupados. Por quê? Porque o valor tinha subido bastante. Eles vão, como é que essa empresa está subindo tanto? Vamos estudar, vamos ver se vale a pena investir. E não tinha informação. Falaram, peraí, como é que é tão difícil ter informação dessa empresa? Isso não é normal. Falta de transparência nunca é uma coisa boa, gente. Em 2001, 50 bilhões de renda registrada. Né? Teve um grande aumento na renda, só que só 2,1% de margem de lucro. Ou seja, ela não está conseguindo expandir o lucro. Então, acende-se um enorme sinal amarelo. Então, ou seja, o lucro alto, né, aumentou bastante a renda, só que as despesas muito altas, a margem baixa. A Enron passou por problemas operacionais na Índia, né, que ela não conseguiu resolver, teve problemas lá na operação, mas principalmente, como eu tinha falado com vocês, a crise de energia de 2000 e 2001, né, que causou... A Enron teve problemas, né, com a crise de energia, além desses problemas operacionais na Índia. Não conseguiu suprir a demanda de energia. Então, isso aí trouxe desconfiança das pessoas. Quando as pessoas desconfiam, o que elas fazem? Vendem ação. Então, no verão de 2000, queda de 30% nas ações, uma queda muito grande. Agosto de 2000, o Skilling, que era o diretor executivo, só lembrando, sai da empresa depois de 6 meses só. Antes, ele saiu porque ele quis, tá, gente? Antes vendeu 450 mil ações por 33 milhões de dólares da época, valor da época. Ainda ficou com 1 milhão de ações.
Olha, quando a gente falou isso daí, eu vou lembrar para vocês. O dono da empresa, o diretor de empresa, vende ação, você desconfia. Ou a ação está cara, ou tem alguma coisa errada com a empresa. Só tem essas duas opções. Tá? Não, tem a terceira que é rara. O cara quer vender ação, que ele quer ir para outro mercado, ele quer vender ação porque ele quer sair da empresa, não quer vender mesmo, quer se aposentar, fazer outra coisa, não porque a empresa está ruim, porque ele cansou, enfim, quer fazer, enjoou daquilo, cansou de trabalhar, alguma coisa assim. São 3 fatos. Principalmente, a ação está cara, está tudo bem, então a empresa vende ação, mas aí não é só uns, né? Mais pessoas fazem isso. Ou as coisas estão indo mal. Esse cara vender isso aqui, tá? Já é um sinal amarelo. Ah, tudo bem, ficou com 1 milhão de ações ainda. Mas para que ele está vendendo ação? Para que está sendo a empresa? Ele saiu daqui, se lembrando novamente. O Lei, que era presidente, também acumulou, né, o lugar do Skilling, a cargo de direção do Skilling, e disse que tudo estava bem. O mercado não se preocupava, que ele estava saindo, eu mesmo aqui sou presidente, estou acumulando a função dele, está tudo bem. Só que o que acontece? Manda uma mensagem para o mercado que as coisas não estão nada bem, então as ações continuaram caindo. Tinha caído 30% e continuou caindo. Os analistas começaram a ficar muito preocupados, né, e não conseguiam dados para poder analisar o que estava acontecendo. Aí era muita pressão, né, muita gente desconfiando que alguma coisa estava errada. O Lei admitiu a dificuldade de se ler os balanços, tá? Realmente as informações são meio complicadas e tal, mas é porque nossas atividades elas são muito sofisticadas, elas são à frente do que vocês estão acostumados. Por isso que a gente não, vocês não conseguem entender, né, nossos balanços. Aí jogou essa daí. Algumas pessoas acreditaram, a maior parte não. Em outubro de 2001, a diretoria teve que admitir perdas de mais de 1 bilhão no terceiro trimestre. Ela teve que admitir, porque estava muito difícil de esconder. Tá? A SEC, que é ser correspondente aqui no Brasil, gente, a CVM, Comissão de Valores Monetários, né, é o xerife do mercado da Bolsa. É o órgão que vai fiscalizar as empresas, tem poder de punir, até de mandar prender. Tá? Solicitar a prisão até de pessoas envolvidas em golpes financeiros no mercado de ações. Começa a investigar ele. Isso aqui já é um motivo de desabar a preço de ação. Então, aí as ações despencam para $20. Lembra? 80 e 90 o auge. Já está $20. Lei demitiu Festa, que era o diretor financeiro. Eu coloquei de piranha aqui, cara, que a pressão estava muito grande. Então, Lei, todo mundo sabia que tinha treta lá, mas tem que jogar o boi de piranha, essa expressão, né? Para passar o rebanho. Então, eles pegam um boi que está doente e jogam para as piranhas. No rio que tem piranha. Quando as piranhas estão comendo o boi doente, os outros passam. Então, é isso aí, boi de piranha. Demitir esse Festa aqui para poder tirar o olhar das falcatruas que eles estavam fazendo. Né? Aí o Lei também lembrou que Arthur Andersen, que era uma empresa famosíssima, uma empresa consagrada no mercado de auditoria, estava auditando a companhia. Ele falou, pô, Arthur Andersen aqui é a auditória, aqui nossos balanços. Então não tem nada de errado não, está tudo bem. Então, demitiu o diretor e lembrou que tinha um controle teoricamente rígido da empresa. Ó, as táticas de proteção e a falência. A Enron pegou empréstimo de $3 bilhões para pagar as dívidas mais imediatas, tá bom? Muitos está que são de risco, que na verdade também não serve para nada, tá, gente? Porque na crise do subprime, que eu falei para vocês, das hipotecas americanas, essas empresas aqui tinham garantido que a construção de investimento que eles tinham feito, lastreado nas hipotecas, você comprava título dessas hipotecas, era no mercado financeiro, essas construções eram seguras, eram corretas, bem feitas, só que tinha algumas hipotecas boas, com muitas hipotecas ruins, eles misturaram isso daí. Tá? Porque essas empresas, elas ganham dinheiro para auditar. Então, depois, quando estourou tudo, elas são chamadas na justiça para poder depois falar, não, a gente fez a avaliação, agora o problema é de vocês, se vocês seguem ou não. Assim é fácil, né? E elas estão abertas até hoje elas dão classificação de risco, tá? É só sobre isso aí que eu queria comentar. Bom, mas enfim, na época a Enron acho que não pagou direitinho para eles, né?
e elas falaram que a Enron era pior risco. Também não sei se é porque a situação já estava escancarada, tão escancarada, que não tinha muito o que fazer, né? As ações despencam para $7. Detalhe, 80, 90 já está em 7. Tá? Aqui é uma coisa interessante para ver, né, que, na verdade, quando surgiu, eu não sei se vocês lembram, a gente falou, aqui não é ação de dividendo, é uma ação de crescimento. Mas a gente, quando estudou Décio Bazin, ele falava assim, ó, quando você vende uma empresa, quando tiver forte boato sobre ela, esse era um caso. Porque se tem boato, você vai estudar, não, mas a empresa ela é sólida, tem lucro consistente, tem uma boa gestão, aí você mantém, você não vende, você não apavora e vende. Mas tem só do balanço ser nebuloso e o presidente, tudo que foi falado acima já era para a pessoa ter prêmio saído. Quando estava $20, antes de $20 saía, perdeu um dinheiro, ia perder, né, se a massa foi 80, 90, com certeza a pessoa ia perder algum dinheiro. Mas quem ficou segurando, cara, de 80, 90, já está em 7, era muito dinheiro, perdeu bastante dinheiro, gente. Tá? Então a pessoa demorou muito, quem ficou com até $7. De novo, 80, 90, nas primeiras denúncias deve ter caído lá para 70, 60, vende. Vai 60, 70, você vendeu a R$70, você tem 10 vezes mais que você vai esperar aqui, né? Então, só vende. Lei fez uma negociação promissora para vender a Enron, mas o negócio foi abortado depois do rebaixamento da nota aqui. Então, não sei quem quer querer comprar a empresa, né, que você não consegue ver os balanços, né? Porque para você comprar a empresa, você tem que ter acesso a todo o balanço. Mas tudo bem, tá? Estava no livro lá, eu estou citando isso aí, se algum maluco querer rasgar dinheiro e falir. Revelou-se que Lei e vários diretores venderam centenas de milhões de dólares em ação. Aí, cara, aqui é o fundo do poço. Se aconteceu isso aqui com uma ação tão barata que, na verdade, a empresa é um lixo, cara. Não tem nenhuma das outras três que eu falei, não. Tá? Embora a lei houvesse calorosamente incentivado os funcionários a comprá-las, funcionários as compravam para as aposentadorias. Ah, não, desculpa, aqui, ó, até eu coloquei para fazer observação. Lei, vários líderes venderam centenas de milhões de dólares em ações, mas o Lei, ele falou, ó, vai lá, a gente compra, nossa empresa é muito boa. Isso é comum. Nos Estados Unidos, né, em 2020, dados de 2020, 80% da população investia em ação. Aqui no Brasil, no mesmo período, era 20%, exatamente o inverso. Tá? Então, eles têm essa cultura de investir em ação para futuro, aposentadoria, né? Ou até mesmo para pagar a escola dos filhos, a faculdade dos filhos, né? E aí você tem o quê? O Lei falou, pode comprar as ações, elas são boas, pode comprar mais, né? Que muitos funcionários já tinham ações. Tá? Funcionários compravam para aposentadoria, como eu acabei de falar. Um deles teve uma desvalorização de 90% das ações. Né? Um único funcionário chegou a perder 800 mil, né? A desvalorização da ação em um ano de 90%, e o único funcionário chegou a perder 800 mil dólares da época. É muito dinheiro hoje, a gente tem que levar em conta, nós estamos falando de 25 anos atrás. Então tem inflação do período aí, da época, 800 mil dólares. Novembro de 2001, o alto escalão é obrigado a admitir uma situação desesperadora. Por quê? Estava com 90 bilhões em dívidas, e a maior parte de curto prazo. O que é isso? Porque às vezes você tem 90 bi em dívida, mas para pagar daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Né? E essa dívida era de prazo de um ano. Tinha que pagar essa dívida, no máximo um ano. Parte dessa dívida vencia em alguns meses, no mês que vem. Né? Então, ninguém mais quis, quando estourou isso aqui, ninguém mais quis, acho que desde o início ninguém devia ter que ir para, porque pela nebulosidade das informações. Né? Nos investimentos, tão importante quanto você ganhar dinheiro é você não perder dinheiro. Os 3,3 bilhões de empréstimo acabaram em 50 dias, o empréstimo que ela tinha pego, né, para poder pagar a dívida. Acabou em 50 dias, a situação era desesperadora. Por quê? De novo, 90 bilhões de dívidas de curto prazo, então tem coisa que vence amanhã, depois da semana que vem, mês que vem. Né, esse era o problema. A SEC anunciou investigação também contra a Arthur Andersen, na época uma das maiores empresas de auditoria do mundo, como eu comentei com vocês. As dívidas chegaram a 23 bilhões. As ações pencaram para 60 centavos.
o Citigroup e o JP Morgan correram sério risco de calote. Por quê? Porque eles tinham empréstimos para a Enron, então podia não receber esse dinheiro. E, geralmente o governo entra na jogada e dá dinheiro para evitar a falência, né? Que é uma coisa que é questionável. Porque quando os caras ganham dinheiro, eles ganham sozinhos, mas quando tem risco de perder, nós, que o governo, na verdade, somos nós, né? Pagamos a conta deles. O resultado foi a mais cara falência do ZEU, dos Estados Unidos. Isso na época, né? 2001. 4 mil pessoas ficaram desempregadas. Olha que tristeza. Fora o que perdeu, né? Também de dinheiro das ações. Aqui está mostrando, né? A ação de $90, tá certo? E quanto foi isso aqui? $90. Em 23 de agosto de 2000. $90. Chegou aos 60 centavos. 23 de 12 de 2001. Olha só como é que despencou as ações, o valor das ações. Praticamente sem oscilar, 96, 97, 98. Daqui a pouco, contabilidade criativa, o preço começou a subir, chegou aos 90 e depois despencando. Tá certo? Aqui deve ter sido quando era empresa de gás, né? Houston Gas, antes de mudar o nome da Enron para Enron. Bom, desculpa aí, gente, a internet que caiu aí, com isso desliga o vídeo, desliga o áudio. Mas vamos continuar aqui. As pesadas acusações. Para poder analisar o balanço da Enron, era tão manipulado que demorou uns anos. O julgamento, lembra só, faliu em 2001, né? Só em janeiro de 2006 é que ocorreu o julgamento. Principais acusados, o presidente, Kenneth Lay, o executivo-chefe, Jeffrey Skilling, e o diretor financeiro, Andrew Fastow. Né? Skilling tinha saído, mas nem por isso a culpa dele deixou de existir. Tá? Isso é importante guardar, né? Porque ele tinha saído da empresa, que ele não tinha culpa no que aconteceu. Lay, acusações para 25 a 30 anos de cadeia, né? as acusações que ele sofreu. Mas pagar 90 milhões em danos morais e multas, 90 milhões de dólares. Ele morreu de infarto 2 meses antes da sentença sair. Morreu, então, anulou o processo, né? Não vai condenar a pessoa que já morreu. O Skilling pegou 24 anos e 4 meses de prisão. Teve que também doar 24 milhões para o fundo de pensão da Enron, né? Que eles destruíram com a desvalorização do valor das ações. Tá? Agora, veja só, fiz aqui uma observação, né? Porque ele vendeu as ações do Skilling, ele lucrou 33 milhões quando ele vendeu. Tá? Isso falou lá de 2000, se não me engano, que ele saiu. Aqui é 2006, né, que foi o julgamento. 2006 foi o julgamento, tá no slide anterior. Tá? Mas tudo bem. Tá? Quer dizer, esse valor aqui seria maior em 2006. Mas mesmo assim, 33 milhões de dólares menos 24 que ele pagou, ainda ficou com 9 milhões. Então, para ele foi um bom negócio ainda. Tá? Infelizmente, para quem perdeu dinheiro, ele ainda se deu bem. O Fastow foi malandro, ele entregou tudo e ficou só 2 anos na prisão e não pagou multa nenhuma. Então, o dinheiro que ele ganhou também, muito obrigado, ficou com ele. Tá? Aqui, as conexões políticas e a queda do Arthur Andersen. Então, vamos lá. A Enron investiu 7 milhões de dólares para colocar a legislação e a supervisão da energia na direção certa, né? Quer dizer, para favorecê-los.
tanto pagando parlamentares que se elegeram, depois cobrando ajuda, né? Como, inclusive, lembrando aí aos ocupantes de cargo majoritário, né? Prefeitos, por exemplo, que a supervisão de energia tinha que ir na direção que os favorecesse. Como eu tinha falado antes, tá? Resumindo aqui, investiu tanto na esquerda quanto na direita, mudava o governo e eles continuavam investindo na campanha dos caras, tá? Como eu falei com vocês. Então, aqui não tem dinheiro, não tem ideologia. Em 2002, Arthur Andersen foi condenado por obstrução de justiça, porque eles estavam queimando os documentos relativos a Enro. Eles participaram da fraude. A Arthur Andersen era uma empresa gigantesca, como eu falei, uma das maiores do mundo de auditoria, só que o problema é que essas empresas são contratadas, elas recebem dinheiro para auditar a empresa que elas têm que auditar. Então tem um conflito de interesse imenso. Eu estava falando até na turma mais cedo, aquele influenciador digital, muito famoso aí, Primo Rico, né? Ele criou o grupo Rico, né? De educação financeira, que foi comprado aí pela XP, pelo menos uma boa parte desse grupo. Então, aí tem um conflito de interesse, porque quando ele vai fazer um vídeo, ele vai fazer o quê? Ele vai sugerir investimento na XP. Ele cada produto da XP. Ele não tem isenção para poder falar sobre investimento, já que ele tem ligação direta com... ele é sócio, né, da XP. Por isso que é complicado você confiar, quando você vai abrir conta na corretora, no assessor de investimento, quando você vai a um banco pedir orientação para o gerente como investir, porque eles ganham comissão em cima do teu investimento. E as piores indicações que ele te der, ele vai ganhar mais. Então vai pensar em quem? Nele e na família ou em você. Então tem um conflito de interesse muito grande aí. Não é que todos vão fazer falcatrua, vão ser desonestos, mas 99% vão. Tá? Porque para eles é mais vantajoso, melhor do que ajudar você. Então, a mesma coisa para Arthur, mesma coisa para Moody's, para Standard & Poor's, que eu falei com vocês, que avalizaram todas as operações estruturadas que ocorreram durante a crise do subprime, né, para depois ter a falência que houve. Depois eles falaram, não, isso aí a gente só indicava, o problema de quem seguia. Bom, de novo aí da Arthur Andersen, tinha 28 mil empregados nos Estados Unidos, hein? Mais empregados que a própria Enron, e 85 mil no exterior, então mais de 100 mil funcionários. A empresa ela perdeu totalmente a credibilidade, né? Porque ela vivia do que ela tinha credibilidade. A Standard & Poor's deram sorte, elas continuam existindo até hoje, mas a Arthur Andersen não. Após o escândalo, a ação sobre contabilidade e auditoria tornou-se mais rigorosa. É a história de depois de arrebentar a tranca, você colocar uma fechadura melhor, né? Então, é sempre assim. Calculou-se em 28 bi os prejuízos devido a isso, o valor da época, tá? Uma fortuna. Bom, é isso aí. Finalizou. Aqui, hoje tem um abençoado aqui nos acompanhando, não? Então, obrigado aí pela quem for assistir o vídeo aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aí no grupo que a gente discute. E tendo também ações que vocês já estão comprando, vocês coloquem aí, vamos discutir também sobre carteira, tá? E até sugestões também. Semana que vem, eu vou falar sobre um golpe que está na iminência de acontecer, que é do Banco Master. Então, atualíssimo. Mas vocês pensem em assuntos também que a gente possa tratar em outros encontros, ou mais golpes, ou outros assuntos que vocês queiram conversar sobre investimento. Aí vocês mandam no grupo também, por favor, tá bom? Valeu, até a próxima.